Então, a gente está aqui com Preta Rara, que é rapper, professora, historiadora, escritora, feminista, ativista. Ficou conhecida por criar, em 2016, a página do Facebook Eu, Empregada Doméstica, que viralizou ao reunir relatos de abuso e deu origem a esse livro que ela está aqui, Eu, Empregada Doméstica, A Senzala Moderna é o Quartinho da Empregada. Esse livro foi publicado em 2019. Preta, depois da nossa mesa, vai autografar os livros. Também se destacou como educadora em oficinas de turbantes, de rima e consultora em igualdade racial. Ela lançou o álbum Audácia em 2015, criou a websérie Nossa Voz Ecoa em 2017 e apresentou o programa Talk 5 na Globoplay em 2020. Pode aplaudir, né? Obrigada. A gente também está aqui com o Ricardo Antunes, professor titular de Sociologia do Trabalho no IFISH, na Unicamp. Ele é autor, entre outros livros, de El Proletariado Digital na Era del Capitalismo Pandêmico, que foi publicado no Peru em 23, Icebergs à Deriva, o trabalho nas plataformas digitais. Ele foi organizador desse livro, publicado pela Boitempo o ano passado. Capitalismo Pandêmico, também pela Boitempo, publicado em 22, e ele foi traduzido na Itália e na Áustria. Os Sentidos do Trabalho, da Boitempo, que também foi publicado na Argentina, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Holanda, na Itália, em Portugal e na Índia, e entre outros muitos livros. Por favor, pode aplaudir. O senhor também vai autografar livros, né, no final da conversa. Esse aqui, que é o que eu estou hoje, é Os Sentidos do Trabalho. E Júnior Freitas também está aqui conosco, é uma das principais lideranças nacionais dos entregadores de aplicativo no Brasil. Militante popular e filiado ao PSOL, é um dos fundadores da Aliança Nacional dos Entregadores de Aplicativo, organização que tem sido fundamental na luta por direitos e dignidade para os trabalhadores das plataformas. Com 23 anos de experiência como motoboy, Júnior conhece na pele as dificuldades enfrentadas por quem sobrevive do corre nas ruas. Nascido e criado no Capão Redondo, na periferia sul de São Paulo, construiu sua consciência política ainda jovem no seio do movimento hip-hop, onde atuou por 17 anos como integrante de um grupo de rap que usava a música como arma contra a injustiça e a desigualdade. Atualmente, ele participa ativamente das mesas de negociação com o governo federal, incluindo o grupo de trabalho do Ministério do Trabalho, que discute a regulamentação do trabalho por aplicativo. Sua trajetória é marcada pela coragem, pela luta coletiva e pelo compromisso com a transformação real, construída de baixo para cima. Muito obrigada. Bom, eu não me apresentei, eu sou Maria Carolina Casati, eu sou professora, escritora, mediadora de leitura. Eu tenho um perfil que eu sempre falo para as pessoas darem uma moral, porque se não fosse por ele eu não estaria aqui, que é o @encruzilhinhas, e eu vou conduzir essa conversa, mas eu digo para você só aplaudir a mediadora depois da mediação para você ver se valeu a pena. Muito obrigada. Obrigada. Eu queria muito começar, como eu disse, a gente vai conversar, e eu queria muito começar uma provocação para vocês três, a partir de uma frase do livro do professor, que está nesse Os Sentidos do Trabalho, né? E ele fala assim, logo no começo do livro, na página 14, para quem estiver com o livro, inclusive, ele fala assim, o trabalho que estrutura o capital desestrutura a humanidade. Em contrapartida, o trabalho que desestrutura o capital pode efetivamente reorganizar e emancipar a humanidade. Eu queria começar ouvindo vocês falarem um pouco sobre isso, sobre trabalho, capital, desestrutura e reorganização da humanidade. Bom dia a todas as pessoas presentes. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, por estar aqui nessa manhã de sábado, com essas pessoas incríveis que eu admiro. Eu fui empregada doméstica durante 7 anos nesse país, né? Lá na cidade de Santos, no litoral paulista, e num lugar onde as pessoas chamam de casa de família, né? Tem esse costume de falar casa de família, como se outras casas que não tivesse trabalhadora doméstica não fossem casa de família, né?
E dentro dessa minha realidade, durante 7 anos, eu fui entendendo o que eram algumas facetas assim de violências, né? Algo que na época, quando eu era empregada doméstica, eu não sabia que era violência. Eu demorei alguns anos para poder abrir essas gavetas e perceber. Num país onde nós somos invisíveis, né, enquanto profissionais da limpeza, acabam só lembrando da gente quando a gente falta, quando não faz o serviço da forma que eles acham que é correto. Muitas das vezes a pessoa não tem experiência nenhuma nem de o lado certo de varrer a casa, mas ela acha que ela tem a certeza de como que se faz. E aí, dentro dessa profissão, eu trabalhei durante 7 anos em Santos e eu percebi e vivenciei várias questões de violência, né? Então, uma casa de família, que chama de casa de família, e muitas das vezes a patroa falava que eu era tratada como se fosse da família, mas essa família não podia utilizar o banheiro da residência, eu não podia utilizar os mesmos talheres, né? Sendo que na casa da minha família, todo mundo pode utilizar o banheiro, pode utilizar os talheres. E aí é uma profissão que ela tem cor, tem classe, e a cor dela são mulheres pretas, a classe são mulheres pobres, e tem gênero, né? Que é uma profissão doméstica, e em sua maioria um serviço feito por mulheres. E até a relação de trabalho também, né? Muitas das vezes quando você é contratada para trabalhar na residência, dificilmente você vai tratar do salário, dos direitos e deveres com o patrão, com a figura do homem. Geralmente é a figura da mulher, ali que você está ali negociando. E era isso, era uma profissão onde eu tinha horário para entrar, mas também não tinha horário para sair. E aí eu demorei muito tempo para entender que é uma profissão hereditária aqui no Brasil para as mulheres pretas, né? Então, um trabalho doméstico de 6 milhões, né? Existem 6 milhões de trabalhadoras domésticas no Brasil. Desses 6 milhões, 78,8% são de mulheres pretas. Em sua grande maioria, né? 78,8%. E aí é como se fosse um lugar predestinado para as mulheres pretas, né? Não que elas quisessem ocupar esse lugar. É uma profissão como qualquer outra, mas aqui no Brasil não é encarada dessa forma. Eu não sei vocês, mas eu não conheço ninguém que falou assim: eu estou investindo pesado na educação dos meus filhos, para quando ele crescer, ele possa lavar um banheiro corretamente, para que ele possa trabalhar sendo um empregado doméstico. Acho que nunca ouvi, ou que ela seja uma empregada doméstica. Mas é uma profissão onde ela segura esse país de pé, né? E é uma profissão responsável por construir o intelecto do Brasil. Porque a minha avó foi empregada doméstica, a minha mãe foi empregada doméstica e eu também fui empregada doméstica. E aí a minha mãe, ela, enquanto trabalhadora doméstica, ela investia pesado na nossa educação. Então, quantas trabalhadoras domésticas formou esse país para que houvessem professores, diretoras, médicas e advogadas, né? Então, acho que é meio esse caminho, assim. E aí a gente vai dando continuidade. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Parabéns à organização. Parabéns pela sua dedicação, pela sua luta. Eu vejo que, realmente, às vezes eu me pergunto, mano, por que me convidaram para a Flipei? Cara, porque, tipo, eu não sou um cara acadêmico, eu não lancei livro, são pessoas tão inteligentes, como eu posso colaborar com esse debate? Bom, eu sou entregador de aplicativo, né, faço a minha luta da maneira que eu sei, que eu posso na rua, e vou tentar contribuir, assim, com esse debate, com um pouco de conhecimento que eu tenho. Eu tenho o segundo grau completo, né, não fiz faculdade, então eu me sinto honrado, né, em estar aqui na Flipei, é a segunda vez que eu sou convidado, e eu gosto mais de escutar do que de falar, porque eu tenho muito que aprender ainda. Sobre a frase que você falou, né, da desconstrução do capitalismo, do modo mais simples, porque a minha trajetória, lidar com entregadores de aplicativo, é uma maneira mais simples de se falar, né? E hoje a gente vê a narrativa do capitalismo contra o comunismo, né? Tem muito disso. E a narrativa, ela é muito importante para que as pessoas consigam entender o que de fato é o capitalismo e o que de fato é o comunismo. Os entregadores de aplicativo, na sua grande maioria, eles têm uma tendência
a ser mais de direita do que a esquerda. E é uma dificuldade para mim, que sou um cara declaradamente de esquerda, né? Eu não posso dizer que eu sou comunista porque eu não conheço profundamente o comunismo. Mas eu acho que a gente tem que explicar para as pessoas mais simples o que de fato é o capitalismo, o que está acontecendo. A extrema-direita, ela tem uma narrativa que o comunismo é uma ideologia que quer colocar todo mundo como na miséria, né? Eles não gostam das coisas, eles querem viver na miséria, você tem que plantar, colher e viver naquela sua vidazinha ali, né? Eu costumo dizer que é diferente. Qual a diferença do capitalismo para o comunismo? Não tem muita diferença, e eu sei que muita gente vai se assustar nisso, porque o comunismo, para mim, quando eles perguntam, falo assim, comunismo é você ter acesso às coisas, é você ter acesso a tudo, na verdade, sem que você precise trabalhar a sua vida toda para conquistar isso, que é o que o capitalismo vende. O que você quer? Você tem que ter tudo, mas em contrapartida você vai ter que vender a sua alma e talvez você não chegue lá. E esse é o maior problema que a gente tem. Então, quando alguém pergunta para mim o que é o comunismo, é você ter acesso a tudo, sem que você tenha que entregar a sua vida e sem ter sequer um horizonte de que, se você realmente vai chegar lá ou não, né? Então, nós temos que ter acesso a absolutamente tudo. Você, como entregador, como uma pessoa pobre, não pode trabalhar na Enel e não ter dinheiro para pagar a sua conta. Então, isso é o comunismo. Não é falta das coisas, é ter as coisas, realmente ter acesso a tudo. Então, eu acredito que para a gente conseguir derrubar essa estrutura capitalista que realmente foi feita, principalmente com os entregadores de aplicativo hoje, que sofrem na pele, que tem que trabalhar 14 horas, tendo um horizonte de que vai conseguir conquistar as coisas e muitas vezes a gente não consegue atingir esse objetivo, a gente precisa ter essa noção que a gente está constantemente sendo explorado o tempo todo pelas empresas de aplicativo e pelos capital por acionistas que vêm de fora explorar a mão de obra do trabalhador. Só que isso é um pouco complexo ainda, porque a narrativa que a extrema-direita vende, ela é mais fácil e mais atraente. Ela é muito mais fácil. E às vezes a gente tenta se comunicar de um jeito mais difícil, né? Então eu acho que primeiramente a gente tem que se comunicar com aqueles que vão fazer a revolução de verdade, que é o motoboy, que é a empregada doméstica, que são os trabalhadores que estão na ponta. Sem eles a gente não vai conseguir conquistar absolutamente nada. Lá que está a mão de obra. Então, quando eu vim a última vez na Flipei, eu falei, cara, a Flipei é um evento tão importante, tem tanta munição, que vocês podem ver tantos livros, libertadores. Cara, eu sonho em ver a Flipei no Capão Redondo, eu sonho em ver a Flipei na Zona Leste de São Paulo, sabe? A gente trazer esse evento para a quebrada, para a comunidade, porque é lá que está o nosso povo, é lá que está o trabalhador, o entregador de aplicativo. A gente precisa levar esse conhecimento. Não é todo mundo que tem esse conhecimento. Muita gente da esquerda, inclusive, ataca o tempo todo o mais pobre, dizendo que o pobre de direita, o entregador de aplicativo de direita. Eu já usei essa frase também, mas eu usei com um objetivo, quando foi para criticar uma medida que a extrema-direita tomou contra o nosso povo. Mas a gente não pode generalizar essa frase do pobre de direita, do entregador de direita. Isso é um erro que a gente comete. A gente não pode cobrar do entregador de aplicativo que trabalha 14, 16 horas que ele tenha conhecimento político, que ele tenha tempo para parar para ver um livro. Ele está em busca de um sonho. A gente está lidando com o sonho das pessoas, com o sentimento das pessoas. As pessoas têm sentimento e a extrema-direita captou esse sentimento e a gente não está captando esse sentimento. O sentimento da liberdade, o que leva o entregador de aplicativo a sair do regime CLT para ir para um regime totalmente que também explora 14 horas por dia. É o sentimento da liberdade e o sonho de conquistar algo melhor que hoje a CLT já não contempla mais. Que realmente foi destruído todos os direitos que os trabalhadores conseguiram. E isso é um plano do capitalismo e das grandes empresas. As empresas agem como a extrema-direita. Elas captou esse sentimento de liberdade e vendem algo que a gente não vai alcançar. Então, só a luta é capaz de mudar isso. Foi muito difícil organizar os entregadores de aplicativo, mas eu, com outras lideranças, fomos responsáveis por uma greve que aconteceu esse ano, que foi fantástico. A gente não tinha amparo sindical, a gente não tinha nada. A gente se organizou através de jovens trabalhadores que não fazem parte do sindicato, mas que conseguiram se organizar em grupos de WhatsApp. E o que nós fizemos? Captamos o sentimento. A gente poderia falar para eles que, não, veja só, você precisa ter todos os direitos. Claro, eles querem, mas eles estavam apenas em busca de uma coisa: a melhoria
no financeiro deles. E a gente conseguiu captar esse sentimento. E esse é o caminho que a gente tem que ter. Aprender a entender, escutar o trabalhador, captar esse sentimento dos trabalhadores e ver o que está acontecendo, a exploração. Qual é o sentimento? É o sentimento de liberdade? Você não quer mais ser subordinado a nenhum patrão, a nenhuma empresa multinacional, trabalhando ali sem poder faltar, sem poder levar seu filho na escola, as mães solos. Realmente isso é uma realidade que a gente tem que entender. Então a gente tem que procurar entender esse sentimento e oferecer na melhor maneira possível uma saída real, não a saída falsa que a extrema-direita vende. Hoje eu faço parte dos trabalhadores sem direitos, que tem como objetivo a autonomia, mas a gente quer também direitos, porque a gente merece direitos, merecemos acesso. Então, claro que atualmente os entregadores, eles vão mais para a direita do que para a esquerda, porque realmente talvez a gente não esteja conseguindo nos conectar com o nosso próprio povo. E essa é a reflexão que a gente tem que fazer. Como se conectar com o trabalhador novamente. E eu saí da minha casa, fui mesmo rejeitado por boa parte dos entregadores de aplicativo por ser declaradamente de esquerda, mas eu consegui me conectar com eles. E eles entenderam que eu não estou levando para eles uma ideologia. Eu estou levando um sentimento de luta e de esperança. E aos poucos a gente vai trazendo. É na luta, é estando do lado deles que a gente vai, mesmo que às vezes a gente não concorda, mesmo que a gente sabe que esse movimento que a gente está fazendo não é algo que vai resolver. A gente construiu uma PL que não vai resolver todos os problemas da categoria, mas a gente vai dar o primeiro passo, de trazer esse sentimento para eles de luta, de mostrar que está do lado. Uma coisa que eu não esqueço é de entregadores que sempre me criticaram nas redes sociais, que vieram me pedir desculpa, depois de um tempo, falar, cara, eu te critiquei, mas eu peço desculpa porque você é um cara hoje que está do nosso lado. Então é isso, esse é o trabalho de base, esse é o volta para a base que a gente tem que fazer. Então, às vezes sim, a gente vai ter que recomeçar, a tecnologia ela está aí, infelizmente não é para nosso uso, a tecnologia ela está vindo para explorar o trabalhador, porque a gente não detém a tecnologia. É algo que a gente tem que pensar mais para frente, em ter essa tecnologia para a gente, em dominar a tecnologia e ser dono dessa tecnologia. A gente não vai brecar o avanço tecnológico, mas a gente pode sim dominar isso. É claro que a gente precisa de muitas políticas públicas, precisa de um governo que olhe para isso também, certo? E precisa de muita luta e conscientização na rua. Então, realmente, infelizmente, a tecnologia avançou, mas ela está avançando para precarizar cada vez mais e a gente ainda está no core, né? A gente está levando muita porrada. Mas eu vi um pingo de esperança quando a gente foi para a rua esse ano e a gente conseguiu mostrar que a gente também não está contente com o que está acontecendo. Então, se os trabalhadores não estão contentes com o que está acontecendo hoje, mas eles ainda não se conectam com as nossas ideologias, basta a gente parar, analisar, captar esse sentimento e colocar esse exército para trabalhar a favor do povo, para ter realmente essas conquistas reais. É assim que eu enxergo mais ou menos a frase que o doutor aqui colocou para a gente no livro. Doutor não, companheiro. Companheiro de luta. Muito bem. Primeiro, eu quero agradecer também, é um prazer estar com as companheiras lutadoras, meu companheiro. É bonito também estar na Flipay, não é? E na Flipay da casa do MST. O fascismo tentou censurar, mas o encontro ocorreu. Fora fascismo! Fora fascismo! Lá nos Estados Unidos, onde ele existia, e aqui no Brasil. Tá certo? A segunda coisa que eu não posso deixar de dizer antes de começar é que não é mais possível aceitar o massacre brutal do governo de Israel, que utiliza práticas nazistas que foram utilizadas contra os judeus e tiveram nosso repúdio sempre e estão fazendo agora a mesma coisa. A única diferença é a quantidade menor, matando mulheres e crianças com bombas, com tiros e por fome. É inaceitável. Repúdio ao governo neofascista de Israel. Não é mais possível aceitar. Tá? Ponto 2. 3. Como é que a gente pensa este tema, não é? Assim, talvez a coisa mais importante dessa passagem, ele é a conclusão do meu livro, não é? Quando eu escrevi esse livro, a primeira edição saiu em 1999, a última saiu agora esse ano. Foram muitas edições, inclusive em vários países do mundo.
Inclusive, confesso uma coisa para você, Estados Unidos, Holanda, Itália, Portugal, América Latina, mas a que me deixou mais feliz é a edição que esse livro eu tenho na Índia, que ainda se parece muito com a gente. É um país muito distinto do que a gente está acostumado a ver, e tem coisas que se parecem conosco. Quando eu escrevi esse livro, a questão crucial era o seguinte: a tese dominante naquele período pelo pensamento eurocêntrico era: a classe trabalhadora acabou, a classe trabalhadora não tem mais importância, a classe trabalhadora perdeu a sua centralidade. Eu pensei, mas em que mundo esses não europeus, hein, eurocêntricos, não é a mesma coisa? O Marx era europeu, e é um gigante, e eterno, eterno. Tá? O que pensavam esses europeus? Eles primeiro não conheciam a realidade do trabalho na América Latina, na África e na Ásia. Como é que eu vou falar fim do trabalho sem olhar a Ásia, a África e a América Latina, onde 3/4 da humanidade que trabalha vive nesses 3 continentes. Então isso me obrigou, ponto 2, a perguntar uma questão, e este ponto para mim é muito importante. O que é o trabalho? Eu tenho que definir o que é o trabalho, porque dependendo do que eu definir o trabalho, a minha luta política é outra. Por exemplo, se eu definir o trabalho como o trabalho sendo o trabalho assalariado capitalista, eu sempre fui contra o trabalho assalariado capitalista, porque ele explora, elimina para enriquecer quem? Os ricos, os proprietários. E essa tendência só vem se aumentando. Mas o trabalho é mais que isto. Esta é que é a coisa genial. E eu aprendi isso com o Marx, e o Marx começou a aprender isso também com o Hegel, e com tantos outros autores, e olhando a luta operária na França e na Alemanha do seu tempo. O que é o trabalho? Ponto 1, claro que de um modo muito breve aqui, tá, Carolina, para a gente poder começar a conversar. O trabalho é um ato constitutivo da humanidade. Quando surgiu a primeira mulher e o primeiro homem, a primeira pergunta que eles fizeram: bom, nós temos que sobreviver. Como? Comer. O que vamos comer? Bom, nós temos que produzir, pensar. Então vamos caçar, vamos pescar, vamos coletar. E isto foi se desenvolvendo. Então o trabalho é uma atividade vital. Então, por exemplo, um livro pelo fim do trabalho é uma aberração. Ele só podia sair mesmo na Europa. E eu entendi isso, sabe quando? Eu vou brincar um pouco aqui para quebrar um pouco, né? Eu aprendi isso no Parque do Luxemburgo, em Paris, no meio de Paris. A primeira vez que eu fui lá, um parque muito bonito, outono, com sol, estava tendo um concerto de música clássica e as andorinhas começaram a dançar. Falei, agora eu entendi a porra da tese do fim do trabalho. Eles aqui vivem no bem bom, no gozo, na fruição, e nós, os negros, as negras, os indígenas, os operários, as operárias, nós ralamos a riqueza para eles. Então, entenderam? A classe trabalhadora ela é muito mais ampla. E a classe trabalhadora europeia vivia, não vive mais, hoje é diferente, vivia condições de vida um pouco melhores que as nossas, da nossa classe trabalhadora, porque a nossa classe trabalhadora sofre um nível de exploração muito maior. Então era preciso um olhar do sul do mundo. E eu tenho dito nos últimos anos com muito orgulho, eu sou neto de italianos, neto de português, meu avô que eu não conheci, mas no meu sangue corre sangue negro e indígena, tá certo? Corre, porque eu sou latino-americano, eu sou, digamos, quem formou, e é isso, obrigado, meu caro. A gente não aprende isso na primeira lição da escola. Todo mundo aprendeu aqui, os que já têm mais de 20 anos, 30, que o Brasil foi descoberto em 1500. O Brasil foi invadido em 1500. E a invasão em 1500 significou um massacre de comunidades indígenas originárias que viviam aqui há milênios. E nós imaginamos que o Brasil começou quando aqui chegaram os portugueses. Está tudo errado. E o trabalho também. E isso me obrigou, tá certo, a criticar o fim do trabalho, a tese do fim do trabalho desse modo, porque primeiro eu preciso entender o que é o trabalho. Se o trabalho é um ato vital, todos nós temos que trabalhar para reproduzirmos como indivíduos, como classe. Se o trabalho for capitalista,
é para salariar os ricos. Esse nós temos que lutar contra. E eu luto contra esse tipo de trabalho há mais ou menos 50 anos. Deixa eu dizer aqui para vocês, quando eu estava conversando com essa moça aqui, eu perguntei, você mora em São Paulo? Ela disse que sim. Para onde que você mora? Ela falou, moro para o bairro, tá certo? Eu me lembro de novo o nome do bairro? Isso aí. E aí ela falou, do Anhangabaú. O meu primeiro trabalho, acho que ninguém sabe, eu lembro, foi em 1972, num cursinho de madureza aqui no Anhangabaú, onde eu dava 40 horas de trabalho por mês. Para você sobreviver, você tinha que dar 40 por semana, 40 aulas por semana, tá certo? Todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira, 8 horas, porque você era pago de modo proletário. Eu lembro do nome do cursinho, chamava Cursinho São Bento, e depois teve um outro nome. E só muito mais tarde que eu fui estudar, a vida me obrigou a estudar, para quê? Para entender o mundo que nós estamos vivendo. Eu fui entender, eu fui me estudar, eu era professor de história. Eu fui estudar porque o estudo me levou a tentar entender o mundo que nós estamos vivendo. E daí a conclusão deste livro. O trabalho que estrutura o capital, o que ele cria? A riqueza para o capital, a riqueza para as classes dominantes. E nos últimos 30, 40 anos, companheiro, o que nós estamos vendo? E você está na luta do trabalho, ela também. O que nós estamos vendo? O enriquecimento cada vez maior e a precarização, o empobrecimento e o desemprego. Se der no debate depois, eu quero falar um pouco da inteligência artificial. Nós estamos entrando no horror absoluto em relação ao trabalho. Absoluto. Então, o trabalho que estrutura o capital desestrutura a humanidade. E como é que a gente vai lutar contra o capital? Isoladamente? Não, ele deu a lição aqui. Prestem bem atenção, veja se eu estou falando certo, porque veja, quando você brincou comigo, doutor não, companheiro, né? Companheiro, porque é assim que eu aprendo com você. Certamente você aprende algo com o que eu falo. E eu não seria ninguém se eu não estudasse o que você faz. O que vocês fizeram no dia 31 de março e 1º de abril? Por que a greve foi, veja se eu estou falando errado, por que a greve foi no dia 1º de abril? É o dia da mentira. É o dia da mentira. Eu fui dos primeiros, meu caro, a chamar no meu livro O Privilégio da Servidão. Estava nascendo, isso foi em 1900, escrevi esse livro em 2017. Estava começando o trabalho uberizado. É escravidão moderna e digital. Não é possível trabalhar 12, 14, 16, 18 horas por dia. Não é possível não ter direito nenhum. Não é possível. Quantos morrem por dia em São Paulo? Mais de um. Não é possível morrer e não ter dinheiro nem para o caixão. E enquanto os donos disto estavam dando um banquete a semana passada, né? Estavam dando um banquete aqui. Aí os trabalhadores perguntaram, mas não nos convidaram para um banquete? Você viu o que a figura falou? Ah, não, mas tem muitos aqui. Deve ser aquela turma que pensa que vai sobrar alguma, que a migalha, nós não queremos migalha. O trabalho que estrutura o capital desestrutura a humanidade. E só teremos uma sociedade humana, emancipada, livre, quando o trabalho desestruturar o capital. Atenção, não é fácil falar isso. O difícil é fazer. Mas esta é a luta decisiva. A natureza está destroçada. Eu não sou capaz de imaginar quais serão os próximos 5, 10 anos. Capitalismo pandêmico, foi até um livro meu, tá certo? Escrito na pandemia. A destruição, aquecimento global, queimada. Agora o Trump, como é que eu posso dizer? Esse demônio diabólico, tá certo? Eu ia chamar loiro, mas é demais, né? É oxigenado, desgraçado, entende? O que ele está querendo? Ele está querendo as terras raras do Brasil. Além de apoiar o fascista, né? O indigente fascista. O que são as terras raras? Tem nióbio, tem lítio, é toda aquela extração mineral, que o Brasil é o segundo país mais rico do mundo, nós nem sabíamos direito disso, e eles já querem tomar conta disso, porque isso vai para fazer desde o celular até os carros elétricos. Então o trabalho que estrutura a humanidade, ele tem que enfrentar o capital, e isso nos leva à luta de classe. E para quem pensa que a luta de classe acabou, vai estudar a experiência que vocês praticaram. Eu também acho que foi magnífica, já disse isso em muitos lugares, escrevi, uma greve espetacular, porque não é fácil. Eu também já tenho muitos amigos que são entregadores. Muitos diziam para mim, professor, eu sou autônomo. Eu falava, tá bom, eu sei que você começa a trabalhar a hora que você quer, mas você para a hora que você quer? Eu paro, mas eu tenho que cumprir a meta. Bom, começou o inferno. Se eu tenho que cumprir a meta, e se a minha meta é levar
R$ 400 para casa aquele dia, ele volta frustrado, porque ele não consegue e aniquilado. E se sobreviver ao acidente e morte. É essa a luta da classe trabalhadora, é esta a questão vital do adeus do sentido do trabalho. Obrigado. Obrigada, professor. Nossa, aula! Eu queria pegar uma parte da fala do professor, que só isso já daria a discussão até o final do dia, mas eu queria só pegar uma parte da fala do professor, que eu acho que a gente está falando, a gente está falando das mesmas coisas, mas a partir de pontos de vista diferentes, por conta de experiências de vida diferentes. E o professor foi falar da questão da invasão, né, que a gente... e pensar uma ideia de colonização e ainda pensar que a gente vive numa sociedade colonial, né? Pensar como que essas estruturas coloniais ainda baseiam tanto o mercado de trabalho, mas quase todas as facetas da nossa vida. Eu queria muito ouvir vocês falarem, porque, bom, não só o título do livro da Preta, mas a gente sabe muito bem como a questão da empregada doméstica ser uma das grandes heranças da escravização, né? Esse quartinho de empregada, de fato, ainda remeter muito à senzala e a você não ter direitos e a você ser praticamente uma preta, uma mucama da casa, né? Você mora lá, não tem direitos, não come, não vai ficar com os seus. O professor estava falando desse momento agora que a gente está vivendo, e a gente estava falando da pandemia, né? Quem foi a primeira pessoa que morreu no Brasil de Covid, né? Uma empregada doméstica preta, porque a família não podia não ser servida depois que chegou de uma viagem da Itália. Então, eu queria muito ouvir vocês falarem sobre essa característica, vamos dizer assim, ainda colonial do Brasil, que vai reverberar no mercado de trabalho, quando a gente pensa tanto na questão das empregadas domésticas quanto nos entregadores, que são, na sua maioria, pessoas não brancas, para não dizer pretas, né? Que a gente estava falando também, né? Que tem uma questão de classe, né? Quem que vai trabalhar como entregador? Né? Claro que não é quem mora nos jardins, né? Então, eu queria muito ouvir vocês falarem um pouco sobre isso, trazer também essa questão dessa colonialidade que ainda impera nesse país e fazer essa relação com que grupos que são ainda submetidos a um trabalho que é praticamente escravidão. Sim. Bom, no quesito do trabalho doméstico, eu sempre costumo dizer que é uma profissão que me acompanha desde o nascimento, né? A nós, né? Minha mãe era empregada, minha avó, minhas tias. Exato, é uma profissão praticamente hereditária para as mulheres pretas, né? E aí, todo o período da minha infância, eu não tive minha mãe presente, por exemplo, na festa do Dia das Mães, que depois se transformou para a festa da família, para qualquer tipo de apresentações assim. E isso é importante na construção da criança ali, né? Mas, por outro lado, minha mãe esteve presente em todas as festas do Dia das Mães dos filhos da patroa, porque a patroa trabalhava também, só que ela tinha alguém para poder substituir. E ainda hoje eu falo com muita raiva e ódio mesmo, porque eu não gosto. Santos é uma cidade pequena, né? Minha mãe faleceu em 2022. Aí vira e mexe ainda encontro uma galera assim, das casas que minha mãe trabalhou, que a galera quer vir me chamar de irmã, porque chamava minha mãe de mãe, né? Porque minha mãe esteve presente muito na vida dessas pessoas, ajudou a criar, e quem me criou foi a TV brasileira. Porque numa cidade onde a criminalidade era gigantesca e onde o extermínio da população preta também era no mesmo fluxo, o único controle social que minha mãe tinha na época era a TV. Então a gente ficava em casa, trancado, assistindo TV. Meu pai carteiro, minha mãe empregada doméstica. E o quanto que isso continua reproduzindo nos lares, né? Então, como eu falei, é uma profissão que tem cor, tem classe, e o que eram as escravizadas domésticas no passado são as trabalhadoras domésticas, com o mesmo requinte de crueldade. Porque a partir do momento que realmente você, dentro dessa profissão, escuta que você é tratada como se fosse da família, é um momento que você não corre atrás dos seus direitos. Porque é uma relação de requintes de crueldade disfarçada de relação afetiva. Isso que eu ia falar, o Júnior falou, né? Quando você vai mobilizando afetos. Exato. Que são os sentimentos das pessoas, né? Exato. Como é que as pessoas se constituem a partir desses afetos que você mobiliza. E aí você fala, você é da família, só que você não pode comer as mesmas coisas que eu como.
E aí, quando eu escutava isso na época, era um momento que eu não reivindicava os meus direitos. Então, eu tinha, sim, horário para entrar, mas aí eu não tinha horário para sair. Mas assim, poxa, a patroa, ela me dá, né, uma roupinha. Tudo bem que está meio furada, tudo bem que tem um desenho ali de ferrugem, mas, poxa, ela gosta de mim. E aí, nesse momento, eu acabava não reivindicando os meus direitos. Então, assim, era uma profissão onde você se dedica muito para a família do outro e muitas das vezes a sua família fica em casa, né? Fica sem você. Então, até na época da pandemia, eu lembro que eu escrevi um texto que viralizou nas redes sociais, que o título era Quem cuida de quem sempre esteve no lugar de cuidado, né? Que era algo que eu também ia mencionar, porque é muito importante a gente falar sobre isso, da primeira vítima do Covid-19 ser dessa mulher preta, carioca, trabalhadora doméstica, porque imagina que essa branquitude, né, ia ter que lidar com a sua própria sujeira? Nunca, né? Então a gente vê em vários momentos da história esse ciclo vicioso de coisas que eram no passado voltando. E aí é esse lugar, por exemplo, aqui no Brasil foi preciso criar uma lei para que houvesse janela dentro do quartinho da trabalhadora doméstica. Então, assim, a trabalhadora doméstica é como se fosse um produto dentro da família. E tem muitas pessoas que têm orgulho de falar, né? Eu lembro que quando eu comecei a falar sobre o trabalho doméstico, a partir das minhas experiências, lá em 2016 ainda não tinha aberto essa gaveta para ver das violências que eu já tinha passado. Em 2016. 2016 eu já dava aula de história, estava morando num apartamento minúsculo, mas era em frente à praia, né? Era um desejo de quem sempre morou na periferia de Santos e quem sempre trabalhou naqueles condomínios, era um desejo também poder morar naquele espaço ali. Então, em 2016 eu estava morando naquele espaço, mas eu não tinha parado para pensar nas atrocidades que eu já tinha vivido, assim. Porque era um fluxo de violência que eu nem tinha parado para pensar. E aí foi nesse momento que eu resolvi dividir isso nas redes sociais e surgiu. E aí, por que eu, empregada doméstica? Porque as histórias partiam de mim. Porque em 2016 eu acreditei que nós já tínhamos avançado com relação aos direitos das trabalhadoras domésticas. Porque até aquele momento, ninguém da minha família era mais trabalhadora. Então eu perdi o contato. E aí eu falei, porra, meu último trabalho como doméstica foi em 2009. Que foi o ano que eu consegui ingressar na universidade. 2009 para 2016 não é possível, mano, que as coisas não tenham alterado. E aí eu crio essa hashtag a partir das minhas vivências e coloco lá no Facebook. Olha, se alguém já vivenciou isso, eu quero saber. E aí, para eu poder acompanhar, vamos usar a hashtag Eu Empregada Doméstica. E aí, depois de 24 horas, isso viralizou, né, nas redes sociais. E um cara lá da BBC de Londres entrou em contato comigo, fez uma matéria. E depois de 5 dias, a mídia brasileira parou e falou, nossa, quem é essa menina que está falando sobre a questão do trabalho doméstico? Nossa, existem trabalhadoras domésticas que não podem utilizar o banheiro? Existem trabalhadoras domésticas que não têm direito às férias? Cara, tipo, pagando de doido, né? E aí depois a mídia quis pesquisar, quis me entrevistar para saber. E aí, galera, eles faziam umas paradas que era muito foda, assim, saca? Eram 2 caminhos horríveis que eles tinham. Era o caminho da meritocracia, como se a história das pessoas pretas fosse todas iguais. Tipo, a preta rara, ela é rapper, ela é historiadora, ela é criadora de conteúdo. Olha, foi empregada doméstica. Ela conseguiu, então todas nós conseguiremos chegar no lugar, tal. Era esse caminho, ou o caminho do apagamento. De falar que eu era precursora dessa luta. Tipo assim, cara, eu tive a audácia de pedir para a dona Benedita da Silva escrever a capa desse livro, né? E aí ela aceitou. E assim, a dona Benedita da Silva, o que eu tenho de idade, ela tem de luta na questão do trabalhador, da questão do trabalho doméstico. Foi uma pessoa também responsável pela PEC das domésticas, que eu sempre faço o convite para a galera ir lá no Google e ler a PEC das domésticas. Ela é maravilhosa. Só que, por se tratar de um trabalho que é num lugar privado, onde a fiscalização não consegue acessar, porque é dentro de um lugar fechado, a gente continua vivenciando várias paradas sinistras, né?
de diversas violências, desde violência sexual, como assédio de todos os sentidos, assim. E aí vale lembrar que também na época da pandemia começou a pipocar vários casos de trabalhos análogos à escravidão. Que aí eu falo análogo, gente, o que é análogo? Como assim? Porque é a escravidão moderna, tanto da Sônia, quanto da Marina, quanto da Lourdes, lá no interior da Bahia. No momento que eu estava morando na Bahia, eu consegui, juntamente com o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, acompanhar a parte desse resgate. E aí, quando acontecem essas paradas e tantas outras que estão acontecendo nesse mesmo momento, imagina, elas foram tiradas da família, a maioria muito nova, crianças ainda, tendo que lidar com algo que não era nem da idade delas, e elas tiveram a vida delas roubada. A primeira vez que eu tive contato com a Lourdes, ela falava com dificuldade, porque ela foi impedida de ir para a escola, ela não tinha nenhum contato com pessoas de fora daquele convívio. E aí, eu conversando com ela, falando que eu estava morando em Salvador, ela falou que tinha assistido uma entrevista na passagem de um quarto para a sala, ela ouviu e ela viu uma imagem do Farol da Barra. E o sonho dela era ir ver o Farol da Barra, né? Então, assim, tiram totalmente a vida da pessoa em prol do seu uso próprio, assim, né? Tipo, como se essa pessoa não fosse uma pessoa, a força de trabalho dela não existisse, e o patrão acaba conduzindo o que ela tem que fazer, o que ela tem que viver. E aí essa mulher, hoje com 55 anos, ela está reconhecendo não, ela está aprendendo a ver um mundo que a gente já está aí, né, no caminho. Então, olha quanto essa profissão ainda é dessa herança escravocrata que faz tão pouco tempo, né? Acho que 137 anos de uma abolição não conclusa, né? Então, o que eram os escravos domésticos naquela época, que ainda, entre aspas, tinha um pouquinho mais de trato melhor quando você era explorado dentro da residência, são as trabalhadoras domésticas ainda hoje, né? E aí, toda vez que eu falo sobre as questões que eu já passei, as pessoas sempre personificam as minhas ex-patroas como, né? Já fiz uns exercícios, assim. A galera imagina ela uma mulher, né? Já que é uma relação ali de mulher, branca, tal, da direita, né? Gente, assim, o meu último relato, eu trabalhei para uma professora universitária de uma universidade pública lá de Santos, de esquerda, tá? E aí é algo que a gente tem que conversar entre nós também, porque às vezes a galera fica numa viajada achando que a exploração só se dá através da direita ou da extrema direita. Essa mulher, ela quis provar através dos conhecimentos acadêmicos dela, através da religião dela, que na minha vida estava predestinada a servir. A partir de qual momento? A partir do momento que eu falei para ela que eu queria cursar história. E aí eu teria aulas ao sábado. E aí, com isso, eu não ia conseguir servir ela no dia de sábado. Que dia de sábado era o dia que ela recebia as amigas, né? E aí eu tinha que fazer o churrasco. Por isso que eu aprendi a fazer churrasco. Era a função da trabalhadora doméstica fazer o churrasco, lavar a grelha e tudo mais. E aí, ela falou que na minha vida estava predestinada a servir. E como que ela me explica isso? Da forma acadêmica e da forma religiosa. Ela juntou um combão e disse: olha só, a sua avó, eu conheci sua avó é uma pessoa querida lá no seu bairro, né? Lá no Bom Retiro. Eu conheci ela. Ela não é feliz? Ela é feliz. Ela se dá com todo mundo gosta dela. A sua mãe é uma mulher potente, né? Eu fui até lá ajudar o projeto social que ela tem de dar sopa lá para quem precisa. Ela também é feliz. E você é uma pessoa que sabe falar, sabe se vestir, fala tão bem, olha seus dentes, que bonito. Para que você quer alcançar outros lugares? É uma função também, é bonito você se dispor para o outro, né? Então, assim, se a sua avó, que é empregada doméstica, que foi empregada doméstica, é feliz, sua mãe também, por que você não pode ser? E aí, por muito tempo, eu entendi que não, exatamente, não vou continuar no trabalho aqui, já que é minha mãe e minha avó. Então, é desse lugar, assim. E aí essa mulher era uma figura, ainda está aí viva, uma figura mega importante da esquerda lá de Santos. E eu trabalhei durante
5 meses na casa dela. E ela foi a que eu fui mandada embora porque ela tinha falado que eu não podia me alimentar da comida que eu fazia. E aí, o que eu fiz? Eu levei marmita, né? E aí, nisso que eu levei marmita, num dia desses na casa dela, a amiga dela chegou em casa. Não sei por que essa amiga foi para a cozinha, ela geralmente recebia as amigas na sala, essa amiga foi para a cozinha e me viu na posição clássica de todas as trabalhadoras domésticas, praticamente almoçam assim, porque a gente também não tem horário de almoço. Era encostada na pia ou encostada no tanque, apoia uma perna aqui e come ali seu potinho, sua comida rapidinho. Ela viu isso e achou um absurdo. Tipo, nossa, como assim você está comendo num pote aqui na casa? E eu falei que eu não podia. Enfim, aí essa minha patroa me mandou embora porque eu estava envergonhando ela perante a amiga. Então, são esses tipos de relações que existem, né? Do que era no passado e ainda continua hoje. Então, por isso que o título do meu livro é A Senzala Moderna é o quartinho da empregada. E por muitas das vezes, mesmo hoje não sendo empregada doméstica, no momento, é uma profissão que está muito próxima, né? Eu sempre converso isso com as minhas amigas, tipo, cara, se eu não conseguir lançar mais livros, se ninguém for me contratar na escola, se eu não conseguir mais fazer show, eu sei que é um lugar que está sempre ali, de braços abertos, né? À minha espera. E para além disso, é algo que, por mais que eu não tenha 1 milhão de seguidores, né, eu tenho um público fiel e eu quero sempre jogar toda a atenção que eu tiver para esse caso, porque é um lugar onde muitas mulheres ainda estão. Como eu falei, é uma profissão como qualquer outra, mas não é valorizada no Brasil. E aí eu continuo nessa porque eu acredito que em algum momento a gente vai conseguir furar essa bolha, em algum momento a gente vai conseguir, de fato, mudar essas estruturas de trabalho e realmente que essa senzala moderna deixe de ser o quartinho da empregada, que esse é um dos meus maiores desejos. Eu costumo dizer que os entregadores de aplicativos são filhos de empregadas domésticas, né? Para você ver como que funciona o nosso mundo hoje. Eles dizem que não existe um racismo estrutural, mas quando você vê a maioria dos entregadores de aplicativo, são pessoas negras. A gente está sempre nessa posição. A maioria das pessoas que moram na rua são pessoas negras. E a maioria das pessoas que têm um acesso, que têm um benefício, que tem uma vida melhor, são pessoas brancas, né? Então é muito simples de enxergar realmente qual o que anda acontecendo atualmente no nosso país, no nosso mundo, né? O lugar de privilégio deles, isso aí é uma estrutura que vem desde a escravidão e não acabou, e se a gente não lutar não vai acabar. A Preta Rara falou, né, que a avó dela é feliz e tal, usaram como exemplo, mas eu acho que está faltando muita revolta no nosso povo. O povo brasileiro, ele tem esse costume de ser bem aceito, ele quer ser um gente boa, o boa praça, né? Para conseguir se inserir nesses lugares. E eu acho isso um erro. O que está faltando é revolta. A gente precisa ter revolta no coração e não aceitar mais esse tipo de situação que todo esse capitalismo vem impondo em cima do nosso trabalho, da nossa força. Então, eu costumo dizer, e eu uso como exemplo, os entregadores de aplicativo, porque se vocês analisarem a profissão que mais mata hoje no nosso país, é os entregadores de aplicativo. É em média 7 mortes por dia. Nenhuma profissão, nenhum crime organizado, nenhum moleque que está na biqueira morre tanto igual o entregador de aplicativo. E por que que ninguém fala absolutamente nada? Porque entregador de aplicativo não é filho de advogado. Entregador de aplicativo não é filho de empresa de multinacional. Somos nós, trabalhadores, que estamos na periferia, e a nossa vida é isso, descartável, tanto na mão das empresas, quanto do poder público. Porque a grande verdade as empresas de aplicativo, elas exploram os trabalhadores, mas com aval do poder público. São eles que pedem nossos votos, são eles que prometem um mundo e não entregam absolutamente nada. Então, às vezes a gente foca nas empresas de aplicativo, como se o governo não tivesse responsabilidade com o que vem acontecendo com a população. Só que na hora de pedir voto, são eles que pedem nosso voto. Então, sim, eles são culpados de colocar a gente nesses subempregos, mas o político é muito mais culpado,
quando ele se vende para empresas de aplicativo, quando ele vem pedir o nosso voto, só que quando eles ganham, eles ficam 1 quilômetro de distância do povo trabalhador, apenas legislando a favor das empresas de aplicativo e jogando a gente cada vez mais nesse subemprego. Então, ultimamente, eu tenho focado muito no poder público, que vem deixando a desejar e muito. Eu tenho uma guerra aqui com o prefeito dessa cidade, que inclusive tentou boicotar a Flipay, que ele usou as mortes dos trabalhadores para justificar a proibição do mototáxi. E ele conseguiu, e os dados estão corretos. Mas logo na sequência, ele fez propaganda de uma empresa de aplicativo que está vindo para o Brasil. Olha o nível que a gente chegou. As nossas vidas são totalmente descartáveis, pais de famílias que morrem e não tem sequer onde ser enterrado. E como que a gente não se revolta com isso? Como que a gente não botou fogo em alguma coisa? Porque eu sou um cara muito do diálogo, mas ultimamente minha paciência está se esgotando com esse tipo de situação. Porque a gente corre para um lado, corre para o outro e nada se resolve. Então, os políticos que estão lá a serviço da burguesia desses, né? Você vê que não passa nem a taxação dos super ricos. Não passa. Então, o que a gente está fazendo? A gente precisa também orientar o nosso povo e fazer eles enxergarem que o nosso inimigo também é a política. Um dos maiores inimigos dos trabalhadores, gente. A gente não pode ter empregadas domésticas sem o direito mínimo. A gente não pode ter trabalhadores sem o direito mínimo, sem condições mínimas. A gente retrocedeu muito com a tecnologia que avançou. A gente retrocedeu demais. Eles desmobilizaram todos os sindicatos para a gente não ter mais onde se organizar. Alguns sindicatos também se venderam, ramelaram no meio do caminho. Só que agora a gente fez uma greve esse ano e, desculpa, não tivemos apoio nenhum do governo. Eu sou de esquerda, eu apoio o governo atual, eu vou fazer campanha para o governo atual, porque é uma questão de sobrevivência. E a gente precisa lutar, olha só o nível que a gente chegou, a gente precisa lutar pela nossa sobrevivência. Porque a volta da extrema-direita é a volta mais incisiva do racismo, é jogar nós na lama cada vez mais, e a gente tem que lutar pelo mínimo. Mas depois de 2026, as coisas precisam mudar, mano. A gente precisa ter uma renovação política, a gente precisa de pessoas com mais comprometimento e não jogar a gente em situações precárias que a gente vive hoje. É inacreditável a gente andar e hoje na cidade de São Paulo ter 4.000 crianças morando na rua. Se a gente não está conseguindo cuidar de uma criança que está morando na rua, em defesa, a gente não tem nem humanidade. E Júnior, e tem o número de prédios que são desocupados, que é quase o triplo de pessoas que estão na rua. Exatamente, mas a gente não acampa. Só que a gente não deixa essas pessoas ocuparem os prédios. Não deixa, né? Inclusive, eu costumo dizer, a gente luta pela melhoria dos entregadores de aplicativo que vem perdendo a vida, pai de família que vem perdendo as vidas. Mas vira e mexe, eu coloco a cabeça no travesseiro e falo, cara, por mais que esteja ruim para o trabalhador, mas como que a gente consegue ter um prefeito, ter um governador, ter um presidente que coloca a cabeça no travesseiro sabendo que tem criança morando na rua? Fome. Com fome. Eu não acredito, cara. A gente perdeu a humanidade. Então, às vezes, a gente também acaba encampando uma narrativa e a gente acaba esquecendo do básico. Então, sim, a gente está numa situação muito precária, né? E a gente precisa estar mais organizado nessas questões, lutar para não ter mais criança na rua, lutar pelos nossos direitos, e não é uma missão fácil. Infelizmente, com a tecnologia, infelizmente com o acesso a muita fake news também, que é propagada, a gente acaba caindo em narrativa que realmente não é verídica. Então a gente precisa continuar lutando, a gente precisa fazer o nosso povo entender que nós estamos, sim, no subemprego, nós estamos morando na rua, nós somos a maioria, e isso não é normal. Não é normal, então a gente precisa de revolta. Chega de ser boa praça, chega de ser aquele preto feliz para ter acesso. A gente tem que se cagar para isso, eu não estou nem aí. Então sim, eu vou lá, faço o meu protesto. Agora eu acabei de receber uma multa do Ministério Público porque eu xinguei o governador e um deputado da extrema-direita e eu sou obrigado a pagar 3 mil. Mas se eu tiver que xingar, eu vou xingar de novo. Eu não estou nem aí. Não tem mais que conversar. Acabou a conversa. A gente está falando de mulheres, né? Nós duas aqui retomando
nossas ancestrais, assim, né? E pensar que Audre Lorde, Bell Hooks, Toni Morrison, Conceição Evaristo, Sueli Carneiro vão falar dos usos da raiva, né? Que eu acho Sim. que não está mais na hora, de verdade, como você está dizendo, de estar na cabana do Pai Tomás, né? Não. Eu acho que agora está na hora da gente começar a usar a raiva Isso. para o que fazem com a gente. Eu não queria interromper, porque tem outra mesa, mas tem outra mesa depois da gente. E a gente está se encaminhando para até breve. E aí, como você já deu a bola de falar de tecnologia, você acabou de falar disso, eu sei que o professor quer muito falar de inteligência artificial. Aí eu queria só ouvir brevemente o professor para isso e depois abrir para as perguntas, porque senão as pessoas vão ficar revoltadas. Aí elas vão usar a raiva porque eu não deixei elas fazerem perguntas. A raiva, mas gente, a raiva tem que ser organizada, viu? É isso Tem que ter aí. foco e bem organizada. Uma raiva sem objetivo nenhum é só uma raiva. Então vamos organizar a nossa raiva, vamos organizar a raiva do nosso povo e direcionar na mira certa, né? Mirar no ponto exemplar, assim que a gente vai conseguir fazer de fato as mudanças. Muito bem, acho que muito bom. Tentando aqui ser bem breve para a gente ter um debate, duas notas breves. Esse país nasceu, o capitalismo se constituiu, destroçando as comunidades indígenas. E o capitalismo colonial, na época, a gente chama esse processo de acumulação primitiva. Ele se desenvolveu em cima de 3 elementos centrais: exploração do trabalho, ilimitado, a escravização, não tem limite, a expoliação e a expropriação, nenhum direito, nada. Muito bem, quando houve a abolição da escravatura em 1888, não dá tempo aqui de discutir, resultado de lutas de negros e negras, revoltas em tantas partes, o que nós tivemos? A burguesia brasileira, às portas da industrialização, foi buscar o proletário branco europeu e excluiu a classe trabalhadora negra, as mulheres e os homens. Isso é uma fotografia, e este quadro se mantém até hoje. Por isso as condições da trabalhadora doméstica, e por isso, veja, 2 setores aparentemente tão distintos, onde a brutalidade é completa, não é? É completa, a predominância enorme de negros e negras, especialmente nos motocas, homens, né? E se você vai para o trabalho plataformizado de trabalhadora doméstica, são negras, predominantemente. Tem uma plataforma que cobra da trabalhadora mensalidade e depois desconta. Eu disse, nem o Marx conhecia, é a extração dúplice da mais-valia e antecipada. Você tem a tua, digamos, é uma apropriação anterior, é o limite. Esta é a nossa burguesia, e não é um problema só brasileiro. E aí eu entro no segundo ponto, né? É um problema global, a luta não é só brasileira não, tá? Eu tenho pesquisado vários países do mundo, a realidade, o entregador é igual. Você vai em Portugal, pequenas diferenças. Quem trabalha em Portugal? Os brasileiros, os africanos, os árabes. Quem trabalha na Inglaterra? A mesma coisa. Os da Itália, a mesma coisa. São os imigrantes. Vale tudo, sem nenhum direito. Sem nenhum direito. O que acontece? A tecnologia, ela nasce a partir da crise estrutural do capitalismo. Eu não vou desenvolver isso aqui agora, mas isso é vital quem quiser entender o tamanho do caos que nós estamos hoje. Nós não estamos vivendo uma crise cíclica do capitalismo, ela é estrutural. Como assim, professor? Numa frase, o capitalismo só se expande destroçando a natureza, a humanidade, gênero, raça, etnia e juventude. É só assim. Os pobres, os ricos, os lugares estão garantidos. Todos, né, garantidos, tá? Muito bem. No capitalismo atual, por que nós tivemos a explosão das plataformas da inteligência artificial? A crise estrutural significou uma queda da taxa de lucro naquele momento decorrente da produção da indústria e da agricultura. O setor privado, o setor de serviços no mundo e no Brasil era predominantemente público.
tudo isso foi privatizado. Eu sou de uma geração que a educação era pública, a saúde era pública, a escola era pública, o transporte coletivo era público, tá certo? O cárcere era público, né? A água era pública, a eletricidade era pública. Tudo isso hoje é privatizado. Tudo gera lucro. E o que aconteceu? Olha para entender. Nesse contexto de crise, a tecnologia teve uma explosão. Porque você não está mais na automatização e robotização dos anos 80. Agora é algoritmo, é inteligência artificial. Sabe o que objetiva a inteligência artificial? Isso está no chat, está no OpenAI, você vai, que é norte-americana, você vai na DeepSeek chinesa, também é parecida. O que eles dizem? A inteligência artificial é fazer com que a máquina inteligente, o robô, reproduza todas as atividades humanas. Eu vou perguntar como se eu fosse digamos, um ingênuo. Será que eles estão pensando que as máquinas vão fazer e nós vamos para casa descansar? Não, não. E sabe o que nós vemos hoje? Quem municia a inteligência artificial, as máquinas de informação? São trabalhadoras e trabalhadores em todo o mundo, Ásia, África, América Latina, América do Norte e Europa, na borda, imigrantes majoritariamente, sem nenhum direito, trabalhando 12, 14, 16. Porque você tem que ensinar uma máquina da inteligência artificial, você bota lá uma fotografia minha aqui agora, pá! A máquina não vai saber se eu estou nervoso, se eu estou contente, se eu estou feliz, se eu estou falando ou se eu estou puto da vida. Ela vai explicar para a máquina se ela quiser trabalhar. Olha, esse professor está falando agora, então ele está com uma expressão sorrindo ou tensa. Aí a máquina sabe. Senão ela não vai saber qual é a expressão que eu estou. Se eu não estou sorrindo mas também não estou brigando. Esta informação, que vale para todas as atividades que a inteligência artificial tem que ter, porque isso não está digamos assim, nos armazéns de ideias da Google, isso, né, isso não está nos dados. Você tem que oferecer para a máquina. Isso é trabalho hoje de escravidão digital, sem jornada limitada, tudo ilimitado. Então o que acontece? Alta tecnologia, e aí nós chegamos na inteligência artificial. 2, no mundo inteiro hoje, com diferenças, não há nenhum país de algum porte médio ou grande que não tenha desemprego. Não há. Então essa massa de trabalhadores e trabalhadoras, como o Júnior, por exemplo, ou como eu, se eu não tivesse o meu trabalho na pandemia, o que me restava fazer? Se eu tivesse naturalmente uns 30 anos menos, eu pegava o meu carro e me conectava com esse inferno digital, eu ia pegar a plataforma, não se preocupe, eu ia pegar a plataforma e me conectar. Só que quando eu entro na plataforma, vamos pegar o caso do Júnior, eu tenho o meu carro, mas eu já entrevistei muitos que não têm carro e alugam, já entra endividado. Ou não tem a moto e compra a moto, está endividado para o capital financeiro. E está expoliado porque deve para o capital financeiro. E está expropriado de direitos. Ou seja, a exploração, expropriação e expoliação dos séculos XV, XVI, XVII são piores hoje. Nós não... A exploração, basta o que ele falou aqui, ele sabe mais do que eu. Minha pesquisa confirma tudo isso. No mínimo, e você, se for contar a hora logada, é mais ainda, porque as empresas, plataformas, só contabilizam a hora que você pegou o produto e entregou, e uma hora que você está parado lá esperando o pedido. Esperando para você Cara, quando a gente entra num shopping, vai comprar uma roupa, tem um trabalhador ou uma trabalhadora na loja, ele está recebendo. Por que vocês não estão quando estão esperando? É embuste. Sabe por quê? Muita gente desempregada. Alta tecnologia capaz de potencializar a extração da riqueza e da mais-valia. O que eu preciso, esta é a tacada do gato. Eu chamei isso do embuste, o golpe Frankenstein. O que significa? Eu tenho que contratar essa massa, mas eu não quero pagar direito. Então, sempre tem um sociólogo, tá certo? Ou um antropólogo, ávido por dinheiro. E ele fala, faz uma coisa, não chama ele de trabalhador, nem ela de trabalhadora. Diga que a preta é autônoma. Ou empreende. Ou ele empreendedor.
Bom, pode ler lá o Ricardo Antunes o que ele diz sobre isso. É um embuste. É um embuste, porque se ele é um empreendedor, ele não tem direito. Se ele é autônomo, ela não tem direito. E ele trabalha como um proletário, ela como uma proletária. Eu trabalhava quando dava 40 horas de aula por semana como um proletário, sem direito. Essa é que é a questão. Eu não estou discutindo se a Uber é boa, se é ruim, como serviço que presta. Isso é outro debate. E o dia que quiserem ouvir minha opinião, é só me convidar. É outro debate. O que ela tem que pagar é direitos que a classe trabalhadora lutou no Brasil. Pelo menos a primeira greve que eu tenho notícia de negros e negras em Salvador e depois no Rio, nos anos 50 do século XIX, 1857, 58. Por favor, foram muitas lutas para ter descanso semanal, 13º, férias, que não é o paraíso, hein? Descansar um dia por semana, puta que pariu, não é o paraíso. Não é? Nós estamos lutando, não deu para falar, né? A questão crucial hoje é a luta contra a jornada 6x1. Mas, professora, a gente está falando. Então eu paro por aqui e fecho esse ciclo. A gente está falando disso, de como é que a gente faz para não continuar nessa situação que a gente está, de uma jornada que é escravidão. Ela não é análoga à escravização, ela é escravização. Eu só queria pontuar que, olha só, o fim da escala 6x1 é uma das maiores lutas da atualidade, viu? E ela realmente agride os patrões, e é necessário a gente encampar essa luta cada vez mais e não deixar ela morrer. Porque se a gente quer que as pessoas voltem a ter orgulho de ter seus direitos, a gente precisa melhorar o modelo de trabalho do regime CLT. E essa é uma luta muito importante que pode encadear outras vitórias. Você estava falando da questão do político também, né? Que não joga junto com o proletariado. Então, o cara trabalha 3 dias na semana e é contra o fim da escala 6x1. Exato. Eu falei, né, que a gente poderia ficar aqui a tarde inteira, mas não, porque tem outras mesas. Então, eu queria abrir para 2 perguntas, se tiver. Se não, a gente continua dando aula. Alguém levantou a mão lá no fundo. Eu levo o microfone? Ah, tá. Obrigada. Tem um ali, ó, e aqui e aqui. Eu preciso que vocês levantem e venham aqui, por favor. Com licença. Pode chegar aqui, que senão vai apitar, o negócio vai ficar loucão. Pronto, pode falar aí. Sobre aquela questão da esquerda que explora também, não é? Aquela questão, porque eu também passo por isso. Eu tenho um patrão que é de esquerda e, eu me sinto uma pessoa explorada porque eu não tenho todos os meus direitos, né? E dizem que esse pessoal que se diz de esquerda, mas não é uma direita envergonhada. Vocês concordam com isso? Pois não, quem que tá certo aqui? Eu preciso que você venha aqui, que senão vai apitar, não é show de noise, não. Vamos lá. Bom dia a todas, todos, todes. Obrigado pela exposição de vocês, pela fala. Eu tenho uma pergunta que vou fazer ela de uma forma assim simples, que é uma pergunta assim. Nos últimos tempos recentes, os maiores movimentos de trabalhadores, assim, de massas que a gente viu aqui no Brasil, mas acho que também principalmente nas grandes capitais, São Paulo e tal, foram o movimento dos entregadores, a greve dos entregadores e a luta contra a escala 6x1, né, que o movimento VAT impulsionou. Esses 2 movimentos, eles que foram movimentos extremamente vigorosos, né, assim, de luta dos trabalhadores, eles aconteceram por fora do sindicalismo oficial. Então, a minha pergunta é meio nesse sentido, assim, ao que se deve esse afastamento do sindicalismo, entre aspas, oficial, desses movimentos de trabalhadores? Quais são, talvez, os limites do sindicalismo legal que a gente tem hoje em dia para a organização dos trabalhadores de fato? E se isso é uma questão um pouco de uma transformação do mundo do trabalho que levou a isso, que é um pouco, entre aspas, irreversível, e o quanto que é, assim, sobre repensar o modelo do sindicalismo, é meio isso. Obrigado.
favor, doutor. Só preciso que você venha aqui, tá bom? A palavra racismo foi muito colocada aí na mesa, aí, né? Agora, um pouco. Nós tivemos uma experiência aqui recentemente que a cidade que é o 14º PIB do país, né? Que tem uma importância política muito grande, a cidade de São Bernardo do Campo, ela foi governada durante 8 anos por um prefeito supremacista branco, né? Um nazista, que foi denunciado no Ministério Público, na OEA, na ONU e no Ministério de Relações Exteriores da Alemanha por prática sistemática de racismo institucional. O que aconteceu? A esquerda não deu a devida atenção ao problema e hoje esse sujeito é o secretário de Segurança Municipal da cidade que tem o primeiro PIB da América Latina, que é essa cidade aqui. Essa cidade aqui se encontra-se com o secretário de Segurança Municipal que foi denunciado no Ministério Público, na OEA, na ONU e na Alemanha por prática sistemática de racismo institucional. E a situação foi tão grave que ele é um cara rico, né? Ele nos processou por calúnia, injúria e difamação. E ele perdeu o processo na primeira instância com a juíza local, amiga da oligarquia, não conseguiu condenar a gente, porque é tão absurdo que as coisas, que a denúncia era, tipo, festa alemã no dia do feriado municipal da Consciência Negra, né? Uma festa nipônica no ano seguinte, na mesma data, assim, um despejo de uma casa do hip-hop, demolição de um teatro de um céu, fechamento de uma fundação criança que atendia quase 5 mil crianças por dia, assim, coisas absurdas, assim, declaração que ele tinha orgulho de ser italiano, retirada da capoeira nas escolas, do lugar colocou aula de italiano, nenhum bairro aqui italiano fala italiano, e lá colocou italiano nas escolas, então foi isso. Então, hoje, a cidade de São Paulo, né, que é a mais importante cidade da América Latina, tem um supremacista branco, um nazista, na Secretaria de Segurança. Então, fala de racismo, eu não consigo ver algo nada mais importante do que isso. E o cara foi denunciado na OEA, na ONU e no Ministério Público. É isso. Eu falo com você. Obrigada, gente. Acho que vocês podem responder. Isso. Acho que acho que você pode falar da questão sindical. A Preta vai começar, tá? Obrigada. Bom, muito louco isso, né? Essa questão do patrão de esquerda explorar. Como eu te falei, eu vivenciei isso, não foi uma ou duas vezes, foram várias vezes. Mas eu penso que é esse lance de estar na estrutura, assim, né? E no qual as pessoas vão se beneficiando de algo que beneficia ela. Então, tipo, eu, na minha experiência enquanto trabalhadora doméstica na casa dessa mulher, era isso. Eu ia ter que faltar. Na realidade, eu não ia poder fazer a universidade, fazer o curso, né? Porque, para ela, era importante eu estar ali no sábado para poder servir. Então, assim, eu vejo que tem muitas pessoas que têm um discurso da hora, assim, né? Quando está com o microfone ou quando tem um momento de exposição, mas que não vivencia isso. A partir do momento que vai mexer na estrutura social dela, vai mexer no financeiro dela, já não convém. É muito parecido com algumas coisas que acontecem de pessoas que falam que são antirracistas, né? Tipo, ela chega e ela comenta, ela faz um texto, ela faz um post e ela fala que é antirracista. Mas quando ela está ali no reservadinho ali da família dela, num almoço de domingo, ela reproduz várias questões, né? Gordofóbica, racista, mesmo sendo uma pessoa que aparentemente performa que ela está do nosso lado, que ela escreve muitas das vezes sobre isso, mas ela não vivencia. Então, acho que é importante a gente dar essa sacudida entre nós e ver que a esquerda, sim, é racista, a esquerda é sexista e tantas outras questões que a gente tem que abrir esse debate sempre. Eu acho que, a partir do momento também que eu comecei a falar sobre essas questões nas redes sociais, rolou um apartheid, assim, diversos lugares não me chamaram, né? Principalmente os partidos políticos e tudo mais, porque dependendo do que eu trazia, dependendo do discurso que eu trazia para as redes sociais, meu telefone tocava. E aí era sempre naquele rolê, naquela questão de que eu estava dividindo a esquerda.
E aí eu falava, caracas, eu estou dividindo a esquerda, eu acho que a esquerda está dividida há tanto momento, né? Já faz tanto tempo, porque assim, é isso, em momentos de eleição, nos procuram, aí lembram que as trabalhadoras domésticas existem, que os motoboy existem, que a classe trabalhadora, que a galera com a periferia, que nós do movimento hip hop existimos, mas aí, para chamar a gente, para a gente estar, de fato, na construção das ideias naquele momento, aí a gente não serve, né? Então, acho que é importante a gente trazer essa discussão para dentro, para onde a gente transita. Porque é muito fácil você falar que é isso e é aquilo, mas aonde você está, que você consegue mudar a estrutura, você não faz. Você acaba não fazendo porque está te beneficiando essa estrutura, né? Acho que penso isso também. Tem muitas pessoas da esquerda que se beneficiam muito para que a gente esteja aí morrendo nas ruas ou de diversas morte intelectual, porque o apagamento também ele nos matam, né? Quantas pessoas estruturaram para que hoje nós pudéssemos estar aqui e não são mencionadas, não são ditas, e esse apagamento entristece, ele adoece e ele mata também. Penso que seja isso. Assim, só complementando um pouquinho o que você falou, eu costumo falar o seguinte: eu sou de esquerda, mas eu não sou a esquerda. A esquerda não são as pessoas, é uma ideologia. Então, a esquerda é uma ideologia e a gente não pode depositar isso nas pessoas. Então, quando se fala que a esquerda é traidora porque, sei lá, o Lula não é esquerda. Não, a esquerda é uma ideologia. Então, quando a gente tem que aprender que essas pessoas que se dizem ser de esquerdas, se elas não seguem a ideologia de esquerda, elas não são de esquerda. Então, é bem fácil você identificar se é de esquerda ou não é de esquerda, porque a esquerda é uma ideologia. Falando sobre a questão do sindicato. Olha, cara, é preocupante e é um sinal de alerta muito grave você ver que o sindicato não está acampando as últimas maiores lutas que aconteceu. Eu creio que o sindicato precisa passar por uma reformulação. E eu não estou generalizando. Existem sindicatos que funcionam, mas existem sindicatos pelegos. E o nosso maior problema é isso. Então a gente precisa reformular o sindicato. O sindicato precisa entender que a dinâmica de a dinâmica de trabalho mudou, não os trabalhadores, mas a dinâmica mudou. Tudo foi desmontado também com muitos ataques à extrema direita. E o que a gente tem que fazer? Voltar e reformular tudo de novo. Então, sim, é trabalhoso, vai ser mais difícil conseguir organizar os trabalhadores e os líderes sindicais têm que voltar para a base. Voltar para a base, dialogar com essa nova modalidade de trabalho, com essa nova modalidade de dinâmica, né, para conseguir reformular os sindicatos. E eu não estou vendo muito isso hoje no sindicato. E é preciso essa reforma sindical. É preciso que pessoas que estão há 15, 20 anos saiam da frente desses sindicatos e dê lugar para a nova geração que está vindo construir. Mas isso não acontece. Existe uma hierarquia muito difícil de construir. E é por isso que acaba surgindo movimentos paralelos, né? Nos entregadores, todos os estados têm movimentos paralelos que vai surgir na associação, vai surgir no movimento e a gente vai fazendo a luta. Então, sim, a gente precisa da ajuda do sindicato. O sindicato tem que se aproximar novamente do trabalhador, procurar entender o trabalhador, em vez de querer ditar o trabalhador. O problema é esse. A gente vem com a solução de cima para baixo e quer que empurrar na goela abaixo no trabalhador, mas não é assim que a gente tem que fazer. Um líder sindical ele tem que ir para a classe trabalhadora e escutar e buscar soluções dentro daquilo que o trabalhador quer. Se você vir impor alguma coisa com o trabalhador, você vai afastar o trabalhador. Mas nós mostramos que a luta continua. Com ou sem sindicato, a gente vai continuar a luta e vai para cima daquilo que a gente acha que está errado para a classe trabalhadora. Mas deixo aqui um sinal de alerta, deixo também um sinal muito importante para o Ministério do Trabalho, que já foi um dos maiores ministérios desse país e hoje é apagado. Então é preciso rever quem está à frente do Ministério do Trabalho e por que o Ministério do Trabalho não está acampando essas lutas também. Inclusive, o Luiz Marinho fez até uma fala que eu lembro contra o fim da escala 6x1. Então a gente vê que realmente é preciso escolher pessoas que estão comprometidas com a luta atual. Então a gente precisa de uma reformulação, sim, mas existem também sindicatos que fazem sua parte, mas a gente precisa reformular num modo geral os sindicatos. O senhor quer falar alguma coisa, professor? Ou eu posso falar até breve?
O senhor quer falar mais alguma coisa? Eu queria 2 notas sobre Por esse favor. tema, posso? O primeiro do sindicato, né? Veja bem, primeiro não vamos esquecer que o Hayek, o principal teórico do horror neoliberal, escreveu no seu livro O Caminho da Servidão, que o sindicato era um inimigo do capitalismo, o sindicato de classe, e, portanto, ele tem que ser eliminado ou se converter num sindicalismo dócil pró-patrões. Então, o neoliberalismo, ele não imagina um sindicato de classe, e jogou pesado nessas últimas 4, 5 décadas, tá? 2, o mundo do capital, ele mudou profundamente. Charlie Chaplin, tempos modernos, a indústria. Hoje a indústria que mais se expande é a indústria de plataforma. E-commerce, a Amazon, Mercado Livre, Shopee, a indústria do e-commerce no mundo. Ah, professor, mas isso é indústria? Claro que é indústria, tema para um outro debate. É uma indústria de serviços. 3, os sindicatos não foram capazes, em grande medida, de compreender a heterogeneidade decisiva da classe trabalhadora. A classe trabalhadora é, em primeiro lugar, a classe que não detém a riqueza. 2, e não é hierarquia aqui, é só para fim de idade. 2, ela é composta, existe o corpo de classe, mulheres, homens, LGBTs, geração. 3, ela tem cor, ela tem raça, ela tem etnia, é negra, é imigrante, é indígena. Você vai num restaurante na Argentina, onde estão os imigrantes? Na cozinha. Aqui estão as negras e os negros, lá as imigrantes. Elas não estão comendo junto com a gente, tá certo? Então, como é que você enfrenta isso? A luta da classe trabalhadora tem que recuperar os organismos que ainda mostram alguma vitalidade. O Júnior lembrou, e eu vou lembrar 2 exemplos. Os sindicatos, em grande medida, ficaram no passado, mas o meu primeiro livro chama-se O que é Sindicato, 1980. Vocês nunca ouviram uma entrevista minha dizendo o sindicato acabou. Sabe por quê? Porque quando tem um pepino que afeta o nosso direito, a gente olha e fala, bom, resta conversar com o sindicato se ele não for pelego. Então, se ele for pelego, tem que mudá-lo. Óbvio que nós sabemos que muitos sindicatos recebem dinheiro da classe trabalhadora, mas estão vendidos para a empresa. Mas seria uma novidade que no mundo caindo, o mundo caindo sobre a classe trabalhadora, os sindicatos fossem maravilhosos. Reinventar o sindicato, como foram reinventados os movimentos sociais. Não existiam movimentos sociais como nós tivemos da periferia nos anos 70, 80, o MST que nasce logo depois, no começo de 80, o movimento do sem-teto e tantos outros desempregados, barragens. E a esquerda tem que se reinventar. Eu vou dar aqui só a minha opinião, hein? Quem me conhece aqui, que trabalhou comigo, foi meu aluno ou aluna, eu tenho o meu modo de pensar e completamente aberto. Porque a gente tenta ensinar, mas muito mais aprende do que ensina. As esquerdas são muito heterogêneas hoje. Eu posso dizer que o governo atual é de esquerda no Brasil? A direita acha que é o Lenin, o Trotsky e a Rosa Luxemburgo. Mas a direita acha até que o William Bonner é de esquerda, né? Então, a esquerda Agora, o que é importante, que eu acho que nós podemos pensar é o seguinte: se nós estivéssemos aqui no início do século XX, tá? Século XX, a esquerda era o princípio da esperança, a luta contra o fascismo. Então você tinha a Revolução Russa começando, pouco depois a Revolução Chinesa, tentativa de revolução na Itália, na Alemanha, até nos Estados Unidos. Hoje, desde pelo menos o final do século, nós estamos vivendo uma era das trevas, é a era do avanço da extrema-direita. E pasmem vocês, na eleição de 2018 no Brasil, o único candidato que dizia que era contra o sistema era o fascista corrupto até o rabo. Ele dizia que era contra o sistema. E a esquerda, na eleição passada,
Setores da esquerda brasileira defendendo o empreendedorismo. Mas em que mundo que nós estamos? Empreendedorismo é outra coisa. Um dia eu explico. Quem não tem direito, quem tá pagando aluguel de moto, está financiando a moto, o carro, a bag, o celular, está endividado e tem que trabalhar 10, 12, 14 horas por dia, não é empreendedor, isso é um embuste. Então a esquerda tem que se reinventar. E a esquerda se reinventar implica ela entender que nunca o capitalismo nos levou, nunca nós vivemos uma crise atual. Este mundo pode ser colapsado pela questão ambiental ou pela questão de uma guerra. E como é que nós vamos fazer? Então nós temos, meu caro Júnior, né, e a Preta, e você, nós temos que lutar para reinventar. E só a única coisa que eu digo para vocês, mas vocês sabem mais do que eu, esta luta é coletiva. Você tem que se preservar enquanto liderança, porque é fácil eliminar você, como é fácil eliminar mim. Mas eu não quero ser só eu. Nós temos que coletivizar e as nossas lutas são coletivas. A esquerda, a classe trabalhadora tem o que a burguesia não tem. Isso é uma outra coisa que eu aprendi com o Marx. A classe trabalhadora tem a multidão. Só que nós temos que lutar e sair da pasmaceira que as esquerdas, em parte, são responsáveis por nos terem levado. Quando a esquerda não discute, não critica o capitalismo, a direita critica, ganha e nos devasta. Mas nós temos que acabar com tudo isso. É o que eu posso ajudar a refletir com vocês, com o espírito da gente fazer um debate coletivo e que isso aqui possa ser proliferar, possa se expandir e nos ajudar nas lutas. Obrigado. Palmas! Pessoas, eu vou falar mais uma vez que eu poderia ficar aqui a tarde inteira, porém haverá outras mesas, então as pessoas também devem poder, né, ser ouvidas. Eu preciso dizer que onde está a bandeira pirata, o professor e a Preta Rara vão assinar os livros, então vá para lá agora. Eu queria agradecer o convite da Flipei, queria agradecer a escuta generosa de vocês e queria agradecer demais a escuta generosa dessa mesa. Isso foi uma aula. Muito obrigada por tudo isso e fiquem porque ainda tem muito mais coisa. Obrigada. Ó, vamos divulgar aqui as redes sociais. Para quem quiser aí saber, é @JRFreitas_oficial. Vamos divulgar. Divulga também, Preta, pelo amor de Deus. Isso é isso. Bom, muito obrigada pelo convite. Quem quiser conhecer um pouco mais aí do meu trampo, nas redes sociais está como Preta Rara Oficial. E aí eu estarei ali naquela bandeira junto com o professor para autografar meu livro. Professor, tem rede social? Não, é só botar lá Ricardo Antunes e ver as besteiras que a Aí gente vai fala ler de os vez em livros, quando. a rede social dele está impressa. E, por favor, dá uma moral para o @encruzilhinhas. Muito obrigada. Olha só uma coisa. Não é minha rede, eu não tenho rede social. Eu tenho ainda mais alguns anos de vida, 10, 15, se eu for generoso, eu quero estudar e lutar. E a rede não me permite. Mas é uma coisa da minha geração. Mas nós participamos, o meu grupo, de um projeto que eu acho que vocês devem conhecer. Nenhum trabalho sem direito. Nenhum. Está na rede, quem quiser ver vai achar. Nenhum. Foi o meu grupo na Unicamp, junto com o apoio do Ministério Público do Trabalho de Campinas, que nós fizemos esse link que eu não sei divulgar, porque eu não sei nem direito acessar. Mas vocês sabem. Nenhum trabalho sem direito. Um abraço e até a próxima.